Sabe o que acontece quando você mistura religião com política? Sabe o que acontece quando você mistura ideologias partidárias com o reino de Deus? Acontece isso aqui, ó. Eu só vou compartilhar para você entender. Com o Brasil é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete. Ó. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso. Bom, eu vou parar por aqui, porque o negócio fica muito pesado e eu preciso respeitar os nossos ouvintes que estão aí desse lado, porque nós queremos ser teológico e não especulativo, ok? Então, eu quero começar esse vídeo dizendo assim, seja muito bem-vindo ao canal do Papo com Deus. Aqui nós fazemos teologia bíblica saudável e é sobre isso que nós queremos conversar hoje. E eu tô com o meu parceiro aqui do lado, seja bem-vindo, Hilber aí do Rio de Janeiro. Estão aqui em São Paulo. Vamos falar aí sobre religião e Estado. Quando a gente fica fazendo essa fusão, o que vai dar? Ele falou aí o palavrão, o que vai dar, mas vamos dizer para os nossos espectadores o que acontece, Hilber. Seja bem-vindo. A gente já consegue ver pelo estereótipo da pessoa o que vai dar. E não vai dar coisa boa, e não vai dar em atitude cristã, e não vai dar semelhança em Cristo. Isso eu te garanto categoricamente. O problema é que ainda é do Rio de Janeiro, né? Para piorar a situação. Mas tudo bem, vamos aí que esse vídeo vai ser bom, vai ser legal. Muito bem. Meus irmãos, olha só. Não dá certo esse negócio, não dá certo. Tem gente que bate palma pro Silas Malafaia. Meu pai morreu faz mais ou menos uns 16, 18 anos atrás que meu pai faleceu. Meu pai gostava bastante do Silas e eu cresci ouvindo Silas Malafaia. E eu achava que, cara, ele realmente era a voz no meio do mundo cristão, é a voz que o evangélico precisava. Eu achava que o Silas Malafaia era o cara, né? E eu posso dizer hoje com todas as palavras que o Silas Malafaia não representa o povo de Deus. Silas Malafaia está longe de ser uma voz representativa do povo de Deus. Não é um homem manso, não é um homem humilde, não é um homem que tem o seu caráter totalmente ilibado no sentido de pastorado. Você viu aí o palavrão, eu não estou dizendo que ele é um homem que rouba, que faz, eu não estou fazendo acusações dessas, tá? Eu estou dizendo assim que um pastor ou um ministro que almejou o episcopado, que é um excelente negócio, ele deve ter o quê? Ele deve ser irrepreensível, ou seja, um homem que não tenha repreensão. Cara, eu assisti esse vídeo aqui, eu vou compartilhar com vocês, chama-se Apocalipse nos Trópicos, tá? Apocalipse nos Trópicos, que tá no Netflix. Olha, me envergonhou assistir esse vídeo, porque claro que é um vídeo tendencioso, né, da esquerda ali, pende muito mais para a esquerda do que a direita, mas ele pega a esquerda e a direita e diz tentar ser totalmente apartidário, mas é um vídeo partidário, a gente percebe, e quando ele grava com o Bolsonaro, ele mostra o radicalismo, ele mostra, por exemplo, os pastores orando nas pernas do Bolsonaro, lavando os pés do Bolsonaro, os pastores ovacionando o Bolsonaro. E, meus irmãos, não se enganem, se o Brasil hoje passa por um grande sistema judiciário corrompido que nós temos, que julgam, condenam, manda prender, manda soltar as pessoas do seu bel prazer, eles passam por cima da legislação brasileira, se eles criam a própria legislação, é porque o povo brasileiro se corrompeu. Acreditar que nós somos frutos do acaso e que o que está acontecendo com o Brasil não seja uma permissão de Deus é um pouco inocente da sua parte. Porque, veja, nós somos pecadores, os maiores escândalos, se você for olhar de desvio de dinheiro, desvio de finalidade de púlpito, que é aí que nós vamos falar, que é o desvio partidário, e adultérios, escândalos, está no mundo evangélico brasileiro. Tá? Não estou dizendo que não tem em outro lugar do mundo, mas eu ligo o meu Instagram, é um show de horrores. É pastor vestido de calcinha, é pastor que desviou dinheiro para comprar fazenda, é pastor que comprou o carro, blindou, trocou BMW, é pastor comprando casa de 5, 10 milhões, onde já se viu os discípulos e os pastores antigos, Wilber, andavam nem de camelo, cara, os caras andavam de a pé, os caras pediam oferta para outra igreja para poder suprir a necessidade dos pobres de uma outra região. E os pastores hoje em dia comprando casa de 5 milhões de reais, comprando helicóptero de 45 milhões, 60 milhões de reais, jatinhos de 400, 300 milhões de reais, e dando assim declarações de que eles precisam administrar as igrejas no Brasil, ou seja, justificando esse luxo da fé, relógios de 1 milhão de reais, roupas, né, um terno e gravata de 50 mil reais. Aí você olha esses escândalos da fé e acha... Não, o Brasil está desse jeito porque é consequência política, nós precisamos nos posicionar. Mentira! Se disserem isso para você, se Silas Malafaia disse isso para você, é mentira!
Pega aí na época do Bolsonaro, quantos pastores fizeram desvio de dinheiro, se envolveram com corrupção. Foi um escândalo, aparecia no Estadão, aparecia no UOL, e eu não tinha onde enfiar a cara. Os pastores se corromperam nas suas igrejas, deram púlpito para o presidente lá pregar. Esses dias eu vi aí um bispo aí da igreja Assembleia de Deus, essa igreja é sua, esse povo é seu, esse povo é de Jesus. Esse povo foi lavado e remido pelo sangue de Cristo. Se você quer entregar a igreja de Cristo para alguém, então você tem que morrer numa cruz, então você tem que ser chicoteado, meu Deus do céu. Porque Jesus que pagou o preço por esse povo. Aí você fala, essa igreja é sua, aí depois você fala, não, isso é só uma forma de expressão. Não é, vocês estão vendendo o povo de Deus. E esse homem que as pessoas acreditam que representa, Hilber, ele tem a teologia dos 7 montes, que eu vou pedir para você falar um pouquinho para a gente o que é a teologia dos 7 montes. Eles acreditam que a igreja precisa ocupar todos os espaços, sabe? Cultura, política, precisa se envolver com tudo. É uma teologia que nós não participamos, por isso que nós falamos que fazemos uma teologia saudável, porque Cristo nunca ensinou isso. Cristo tinha no meio do seu povo, e eu vou falar na próxima deixa, pessoas que eram radicais políticos, e Cristo nunca tratou isso dentro do seu corpo. Então seja muito bem-vindo, meu parceiro, explica pra gente porque Silas Malafaia tem essa teologia dos 7 montes, por que eles acreditam que a igreja precisa ocupar esse espaço da política, e por que esse homem fala tanto palavrão também que a gente não entende, viu, cara? Porque esse cara não nos representa de verdade. Não, exatamente. E o que você falou, o que o público evangélico faz com o Bolsonaro e com a figura do Bolsonaro, a gente não pode falar nem o A da Igreja Católica, porque na medida que a gente fala que o povo de Deus, que é a igreja de Bolsonaro, que diferença que a gente está tendo, por exemplo, de alguém que fala isso de Maria, por exemplo? É idolatria, né? Idolatria. O dogma mariano, por exemplo. Maria, essa igreja é sua, esse povo é seu. Então, você percebe que a gente está fazendo a mesma coisa, o mesmo ponto de vista. E por isso, dito isso, que a gente chega no Silas Malafaia e ele utiliza essa teologia de 7 montes, que não acha em lugar nenhum da Bíblia, que é justamente uma projeção por inferência, por ilações, que o que vai falar? Que o cristão deve influenciar as 7 esferas da sociedade. Esferas essas que são família, religião, educação, mídia, arte, entretenimento, negócio e, por último, governo. Ou seja, que o cristão ele tem que usar da Bíblia, do cristianismo, para influenciar todas essas 7 áreas que eu falei, com o objetivo de dominacionismo, ou seja, de dominar essa esfera política e social para colocar o dogma cristão como se fosse ali por meio até autoritário, por meio da força. Ou seja, você tira a parte que Cristo falou, que você precisa seguir ele de espontânea vontade, largar tudo e seguir. Você tenta fazer com que sigam Cristo através de um domínio político que a gente não concorda com isso. Verdade. Jesus fez uma distinção muito bem em Mateus, Hilber, 22, 21, que ele fala assim, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, Cristo deixa muito claro essa diferença entre a esfera política e a religiosa. Ou seja, o Estado tem o papel dele e a igreja tem o papel dela. E misturar, na verdade, o evangelho com interesses e ideologias partidárias, na verdade, é ignorar o ensino fundamental de Cristo, tá? Então, assim, púlpito não foi chamado para ser palanque. O púlpito não é feito para você fazer desvio de finalidade, ou seja, a finalidade do púlpito é glorificar a Deus, é chamar o homem a arrependimento, e esses são os dramas da Escritura. Então, assim, esse cara, na verdade, ele tem uma teologia totalmente disfuncional das Escrituras, e nós queremos encorajar você a tomar cuidado com esse radicalismo. Os pastores que se envolveram nisso se corromperam, caíram, e estão hoje pagando preço. Então não se engane, meus irmãos, o Brasil hoje é um grande país idólatra política principalmente, fazendo idolatria política, e é por conta disso que nós temos sofrendo muitas sanções que nós temos visto nos nossos dias, tá? Jesus, lembre-se disso, ele tinha 2 pessoas ali no seu discipulado, e eu quero falar de uma delas, por exemplo, Simão o Zelote. Ele era um nacionalista radical, ou seja, a gente podia comparar ele basicamente como um terrorista, porque os zelotes, eles tinham tanto zelo pela palavra de Deus, pela lei, né, a Torá, que eles matavam e eles disputavam radicalmente, com força bruta, espaços na sociedade para mostrar a teocracia. Eles queriam ainda trazer o governo teocrático ali
judeu para o meio da sociedade. Mateus também era um publicano, ele era cobrador de impostos exatamente do império que era considerado o império odiado, que era considerado o império opressor. Esses dois discípulos, assim, eram dois extremos, na verdade, e o que Jesus fez para tratar com eles? Jesus não incentivou Simão, o Zelote, a lutar uma luta revolucionária, uma luta armada, uma luta violenta, e também ele não vamos dizer assim, incitou Mateus a ser representante romano, ou seja, pegar o evangelho e tentar moldar os romanos com a ótica do evangelho, falar, já que você representa, você cobra impostos, então vai lá dentro, fala de Jesus, ou faz isso, faz aquilo. Jesus não fez nada disso, Jesus fez totalmente o contrário, Jesus chamou eles para fora, ou seja, Jesus fez eles abandonar as antigas agendas. Mateus abandonou de ser cobrador de impostos, Zelote deixou de ser um radical da fé, ou seja, Jesus não fomentou debates políticos. O que Jesus fez, na verdade, foi mostrar, na verdade, que o reino de Deus foi chamado para ser diferente. Então Jesus tira eles desse meio exatamente para que eles viessem a glorificar Deus. Da mesma forma que Deus utilizou Moisés, tira o povo do meio do Egito, traz o povo para o deserto para que me ofereçam sacrifícios. A Bíblia fala que nós vivíamos no Egito, né, que é comparada à Grande Babilônia. Então Deus nos tira da Grande Babilônia para que agora a gente seja louvor da sua glória. O problema que a gente vê, na verdade, é que o evangelho tem se tornado um combustível ali político no meio das classes, né, ideológicas. E isso é um grande problema, porque quem está jogando querosene, está jogando gasolina nisso, é o Silas Malafaia. Ele tem se perdido um pouco aí nas suas falas, tem falado algum palavrão. Eu coloquei esse vídeo só para vocês verem um pouquinho do radicalismo dele, mas eu acho que você já viu isso explodir na mídia. Isso tem mais envergonhado o evangelho e afastado pessoas do cristianismo do que de verdade formado Cristo nas pessoas. O que o evangelho chama? A formar Cristo em nós. Eu não acredito que a teologia de Silas Malafaia tenha formado Cristo nas pessoas, nesse sentido. Não acredito de verdade. Algumas outras coisas que ele fala, eu não quero entrar no âmbito aqui, quando ele fala de dízimo. Uma vez eu assisti uma palestra dele de dízimo e eu fiquei assim chocado, né? Chocado de saber a forma como eles trabalham essa questão dos votos, e isso me deixou bem chocado. Mas a minha fala aqui é para trazer isso. Assistam Apocalipse nos Trópicos, vocês vão ver direita e esquerda. Claro que tem um pouco de ideologia da esquerda naquele vídeo, mas eu acho que é a hora da igreja despertar. Nós temos um chamado. Nós precisamos viver a vocação ao qual nós fomos chamados, que é sermos um reino de sacerdotes. Sacerdote aqui na minha empresa onde eu estou, sacerdote lá na minha casa onde eu sou, sacerdote na minha igreja também, e sacerdote para fazer o chamado do grande comissionamento, que é ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Hilber, você quer falar que eu quero fazer uma conclusão final aqui, né? Não, perfeito. E como você falou, o Apocalipse dos Trópicos, ele tem um viés mais de esquerda, sim, mas é uma coisa que a gente tem que se atentar, que na política é bem comum, que é o quê? Eu falo a verdade sobre os outros, mas eu falo mentira sobre mim mesmo. Ou seja, eu passo que a minha agenda é toda limpinha enquanto eu falo os podres da agenda dos outros. O Apocalipse dos Trópicos faz isso. Ele fala verdade sobre a direita, mas ele não mostra os próprios erros da esquerda. Por isso que a gente fala que é ideológico. E, por final, a gente sintetizar tudo isso, aonde você pode observar a igreja e Estado, religião e Estado, em uma simbiose e oprimindo pessoas, oprimindo o povo, em Apocalipse 17. Tem um livro do Scott McKnight, que é Apocalipse para Discípulos Dissidentes, e ele faz uma sacada genial. Ele fala que a gente tem que começar lendo o Apocalipse a partir da Grande Babilônia, ou seja, você começa pelo capítulo 17, depois você volta e você vai lendo, você vai observando essa Babilônia antes dela aparecer nos primeiros capítulos. E por que isso? Porque ao misturar essa mulher com aquela besta, você percebe que a religião associada com o Estado, com o intuito de dominar, gera idolatria, gera sangue, gera opressão àqueles que são contra ou que são vozes dissidentes a essa forma de governo. Então, se você quer entender o que é idolatria política e como não se deve misturar religião com política, Apocalipse 17 é uma síntese perfeita disso. Muito bem, muito bem. Eu quero compartilhar com vocês a nossa tela para mostrar aqui, ó, papocomdeus.com.br/estudos. O que é isso aí, Max? Mais de 350 e-books aqui gratuitos para você se edificar e não ser enganado por essa teologia dos 7 montes ou tantas outras teologias que a gente tem. Eu baixei aqui um e-book, ó,
o ladrão, o lobo e o mercenário. Então você vai saber quem é o lobo, são os falsos líderes, tá? Não é que o diabo veio matar, roubar e destruir, a despeito de que o diabo quer fazer isso. Mas ali Jesus está usando a palavra para falsos líderes religiosos, que o quê? Que são lobos devoradores no meio de vocês, como o apóstolo Paulo fala, que vomita o falso evangelho, aquilo que seus ouvidos querem ouvir, e que são muitas vezes inspirados pela própria serpente no deserto, que era a nossa primeira coach, né? Quem foi o primeiro coach da história? Foi a própria serpente. Falou para a mulher, olha, você pode, você vai ser melhor que Deus, você vai ser inteligente pra chuchu, olha, vai, é igual coach, né? Ele só te motiva, mas depois ele pula fora do barco. Tá? Então tá aí, ó, papocomdeus.com.br/estudos. Max, eu quero estudar teologia gratuita, tá? ibdteologia.com.br, tá aqui, você vai ter um seminário de teologia gratuitamente. Eu loguei aqui para você ver, temos mais de 37 cursos, apologética, defesa da fé, os milagres de Cristo, profetas do cativeiro babilônico, interpretação bíblica, a vida do apóstolo Paulo, e aí você vai vendo, ó, um monte de conteúdo gratuito para você se edificar. Você também pode acessar aqui embaixo na descrição desse vídeo e você pode conhecer todos os nossos trabalhos missionários, tá? Nossos trabalhos no Brasil, na África, já cavamos poços, temos comunidade agrícola, creche, crianças, casa do idoso. Coloque o seu dinheiro, aliás, um zoom aqui pra gente, coloque o seu dinheiro onde você não está financiando falsos profetas. Veja que você pode estar sendo o financiador desses falsos líderes. Presta muita atenção. Hoje, se você abastece o seu carro num posto de gasolina, onde o PCC lava o seu dinheiro, você está fazendo o quê? Você está financiando crime organizado, não é isso? Já descobrimos no Brasil que o PCC tem até posto de gasolina. Então, se você abastece seu carro lá, você está financiando crime organizado. Se você dá o seu dízimo, se você dá a sua oferta, vou botar o dedo aqui, ó. Se você dá a sua oferta no lugar errado, você está financiando esse lobo, esse mercenário, esse coach maldito que vem tirar a característica principal do evangelho de Cristo, que é levar homens ao arrependimento. O drama das escrituras é um Deus que ama a sua criação e que no final vai redimir, já redimiu, e no final vai restaurar a sua criação. Deus está restaurando o Éden caído, ok? A despeito de que nós somos filhos de Deus, né, e o nosso filho faz coisas erradas, Deus está nessa jornada de 2000 anos aí de história da igreja, resgatando homens das trevas, trazendo homens à luz, através do evangelho de Cristo. Então, o bom evangelho, não é o evangelho especulativo, não é o evangelho político, não é o evangelho ideológico, não é o evangelho partidário. Cuidado com isso, meus irmãos. Cuidado com esse partidarismo, ok? Faça o evangelho puro e sincero. E é por isso que a gente quer mostrar os nossos trabalhos missionários. Se você tiver desejo de se tornar um apoiador, na descrição desse vídeo, você vai clicar aqui e vai se tornar um apoiador. E aí nós criamos, para você ter uma ideia, essa plataforma chamada Portal da Transparência. Você pode saber todos os nossos gastos. Aqui tem a lista de doadores, aqui você vai ter o relatório de despesas, todas as despesas que nós tivemos aqui. Você vai poder ter a galeria de impacto. O que é a galeria de impacto, Max? Você vai poder saber onde foi gasto cada dinheiro. Tá aqui, ó, galeria de impacto. Você vai poder saber onde foi gasto cada dinheiro para cavar poço, no estudo bíblico, no batismo, nas missões. Você vai acompanhar tudo. Tem uma timeline de todos os nossos trabalhos, enfim, você vai poder se edificar. Torne-se um apoiador do nosso ministério, você recebe um acesso à plataforma do Portal da Transparência e você pode ser edificado, você pode abençoar vidas e ser abençoado por aquilo que Deus está fazendo. Eu sempre digo o seguinte, Deus está fazendo uma grande obra e nós podemos fazer parte disso. Ao seu tempo, Paulo correu a corrida da fé, todos os nossos irmãos ali, os reformadores correram, pós-reforma correram, John Wesley, John Owen, Martyn Lloyd-Jones, grandes homens correram e agora o bastão da fé está sobre a minha e a sua mão. E o que nós estamos fazendo? Se eu não posso correr, estou financiando os corredores. Eu não posso ser missionário todas as vezes, mas financio o Gines, que vai por 17 estados, financio, cavo poço, abrimos igreja. Essa é a missão do Papo com Deus, edificar a igreja de Cristo. E eu quero chamar você a fazer parte disso também, amém? Espero que esse vídeo tenha te abençoado, tenha aberto a sua mente. Desejo do fundo do meu coração que você não se torne um cristão partidário, mas que você entenda que estamos numa missão de Deus, chamada Missio Dei. Deus é o autor dessa missão e nós somos co-participantes e Ele conta comigo e com você, amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.